Olá famílias, muito boa noite, sejam todas bem-vindas, né? Eu sou Júnior, terapeuta, consultor em dependência química. Sempre é um prazer imenso, tá bom, famílias, estar falando com vocês sobre o amor exigente, né? Hoje, mais uma quarta-feira, né? Mais uma noite de orientação, mais uma semana no qual nós vamos falar, orientar, né? Vamos discutir, passar todas as informações necessárias para que você, familiar, para que você, né, que sofre com a dependência química dentro da sua família por conta de algum ente querido, de algum parente, de alguma pessoa, até mesmo você, né, que busca uma recuperação, que busca uma vida nova, um norte, uma direção para mudar qualquer situação difícil, qualquer, né, coisa que esteja difícil na sua vida, aquilo que você deseja, né, dentro desse projeto aí do amor exigente, do AI, né, do nosso grupo de apoio, que esse amor exigente tenha alcançado tantos anos, né, lá da sua criação do Padre Haroldo, né, ajudando as pessoas, orientando as pessoas. Esse é o objetivo desse vídeo, esse é o objetivo maior, tá bom? Que eu aqui como terapeuta, né, pelo aquilo que eu recebi de graça eu passo para as famílias mediante aquilo que eu aprendo, aquilo que eu aprendi, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, tá bom? Dentro desse enfoque da semana, né, nosso princípio básico, o 11º princípio básico, o princípio organizador. Nós chegamos na quarta semana e nesta quarta semana, famílias, olha que interessante. Nós vamos falar de rever os nossos princípios éticos. E esse princípio ético eu vou falar para vocês, viu? É um princípio que é muito importante, tanto para a família, que visa essa mudança de contexto, essa virada de mesa, né, daquela pessoa que sofre com a dependência química dentro da sua casa, para que a família aprenda a lidar com essa pessoa, e para você que busca uma mudança de vida, busca uma recuperação, é importante trabalhar a honestidade. Nós entendemos o quanto isso é importante, ser honesto nas suas ações. Nunca visar, né, sabe, ter qualquer tipo de comportamento, ter qualquer tipo de ação visando algum interesse individual, né? Nós precisamos entender que para essa nova vida, para esse novo contexto, aquilo que realmente você entende ser importante para sua família, para sua sociedade, para você como ser humano, você precisa ser honesto nas suas ações, você precisa exercer essa empatia com o próximo, sempre se perguntando, será que as minhas ações realmente são boas não só para mim, ou são boas, né, para todo o contexto, para toda a sociedade, aonde eu me envolvo, nos grupos de apoio. E é sobre isso. Mas antes de continuarmos, né, falando sobre essa orientação semanal, gostaria de pedir para você, se inscreva no canal, compartilhe, mande nos grupos de AE que você tem na sua cidade, tá bom? Para que, mais uma vez, não é sobre o trabalho do Júnior, né? É o meu trabalho, mas é muito mais amplo, vai muito mais longe, porque o grande intuito de tudo isso dentro desse canal, né, Júnior Buranello Terapeuta, é levar a mensagem, é a orientação para que as pessoas que ainda sofrem com a dependência química, aquelas famílias adoecidas, aquelas famílias que muitas vezes perderam até a esperança, né, de recuperar esse seu ente querido, possam entender o processo, sempre saber, né, que eu não posso fazer pelo outro aquilo que é obrigação dele. E isso dói, sabe? E como dói? Para uma mãe, para um pai, né, para uma esposa ter esse entendimento, para um filho. Quando você começa a se perceber que você não tem esse poder sobre a decisão do outro, dá uma sensação de impotência, não é? Mas é importante porque aí você começa a amadurecer muitas vezes a sua parte emocional que está muito afetada. Esse entendimento te auxilia a, entendendo os comportamentos dessa pessoa, você pode também aprender com isso. E mediante a isso, você vai saber como lidar com ele de uma forma muito mais assertiva, sendo firme nas suas decisões. E é sobre isso, tá? Então vamos lá. Vamos lá, quarta semana, revendo os meus princípios éticos, honestidade. Família,
Eu acho esse princípio, né? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que a honestidade ela é extremamente importante em qualquer movimento da nossa vida. Ser honesto em tudo aquilo que eu faço, hoje, eu falando de mim, tá? Posso partilhar com você rapidamente aqui, nesse vídeo, eu falando de mim, tudo na minha vida, né? Na minha parte profissional, nas minhas relações interpessoais, no relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com o meu filho, no relacionamento com os meus amigos, no relacionamento das pessoas que eu me relaciono no trabalho. Em tudo que eu faço, eu tenho por obrigação ser honesto. Sempre pensando que esse comportamento ele não é ser honesto para que as pessoas pensam que elas têm que fazer alguma coisa comigo, que elas me devem alguma coisa. Não. A honestidade parte do princípio de eu fazer sem esperar nada em troca, entendendo que esse é o movimento correto dessa vida que o Júnior leva hoje. Eu escolho ser honesto porque eu sei que essa é a melhor decisão para a minha vida. Eu sei que esse movimento é o que eu tenho que fazer para que todas as relações que eu tenho, que eu vou desenvolver, que eu vou construir, sejam relações que tenham laços fortes. Porque as pessoas começam a entender que o meu movimento de ser honesto com eles mostra quem realmente eu sou. E aí que muitas vezes as pessoas não entendem, sabe? Honestidade é sobre isso, família. Olha só, até dentro do encarte desse mês fala, né? Lá no começo, citando uma parte da Bíblia, né, que fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. Dê de graça aquilo que recebestes, né? Então, assim, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Mas a pergunta é, será que eu estou oferecendo de coração aberto? Será que eu realmente estou sendo honesto, sincero, verdadeiro? Será que eu não estou fazendo alguns movimentos esperando algo em troca? Vamos voltar para esse contexto falando desse princípio organizador desse mês, princípio básico desse mês. Você que busca a recuperação, lembra daqueles movimentos, dos comportamentos inadequados, daquela vida disfuncional que você vivia, da adicção do seu filho, do seu pai, do seu neto, daquela pessoa que se envolveu com drogas da sua família? O quanto que a família foi desorganizando, o quanto que a família foi perdendo identidade, o quanto que os comportamentos foram ficando desonestos, disfuncionais, voltados apenas para o movimento da droga. Era desonestidade em tudo, né? Sempre eu tinha que agir de uma forma, eu não podia falar sinceramente aquilo que eu sentia, eu tinha que sempre estar escondendo alguma coisa, né? Tô falando da parte financeira também. Para quê? Por quê? Porque se aquele ente querido soubesse que eu tinha, ele já ia querer, e eu não sabendo como lidar, eu tinha que realmente abrir mão daquilo que eu entendo ser ético e ser responsável da organização familiar. Então entende que dentro da doença, da dependência química, a descaracterização da família ficou muito evidente, sim ou não? Com certeza. Né? Você, familiar, você que sofre com a dependência química, nesse contexto, né? nesse percurso de uso de substâncias, seja ela álcool ou qualquer outras drogas, a honestidade era o que menos existia. Né? Na verdade, o meu comprometimento, a minha honestidade, eu era fiel ao uso da substância. A minha família se perdeu, os movimentos que eu exercia sobre eles, sabe, aquela pressão psicológica, aquela pressão emocional, fazer com que eles se sentissem culpados pelo aquilo que o Júnior não conseguia fazer. A minha mãe se perdeu, meu pai se perdeu, e aí as pessoas, né, não conseguiam mais olhar para essa família. Você, ente querido que sofre você que sofre com essa pessoa, que seu ente querido que tem problema com droga, você começou a ter movimentos totalmente distorcidos daquilo que você acredita ser o certo. Então agora nós precisamos buscar a recuperação, e a buscar a recuperação, a honestidade, ela vem em primeiro lugar. Se eu não consigo ser honesto nas minhas ações, pode ter certeza que a recuperação, olha, e desculpe dizer essa verdade, a recuperação ela não vai surgir efeito. Você que busca a recuperação, você que sofreu assim como eu com a dependência química, você precisa ter comportamentos 100% honestos. Você precisa primeiro ser honesto com você. Que se você não consegue ser honesto com uma pessoa que é mais importante da sua vida, que é você, seja você
né, a sua maior conquista, seja você, né, a sua maior prioridade. Seja você, coloque você como a pessoa, o centro das suas atenções. E, né, complementando em cima de tudo isso, se você não conseguir ser honesto com a pessoa que você mais convive, que é você mesmo, você dificilmente vai conseguir ser honesto em todas as suas ações com as outras pessoas, nas suas relações vão ficar sendo relações mal construídas, as pessoas não vão sentir segurança em você, e pode ter certeza, se você não consegue entender esse movimento da importância da honestidade, comece a se perguntar porque esse processo vai começar a existir brechas, e existindo brechas, os comportamentos inadequados vão voltar. Com os comportamentos inadequados, obviamente, pode existir uma recaída. Uma recaída comportamental, uma recaída de sentimento, uma recaída no qual depois pode até existir uma recaída no uso da substância. Então, comece a entender os movimentos. E falando sobre os grupos de apoios, não usar os grupos onde você está inserido para obter vantagens individuais de qualquer outra natureza. O objetivo de ser honesto é entender que eu preciso oferecer de graça aquilo que de graça foi me dado. Que eu preciso ser uma pessoa comprometida com as pessoas, porque eu sei da onde eu vim. Eu, Júnior, falando de mim, eu sei da onde eu vim, eu sei da forma que eu cheguei no Amor Exigente. Eu cheguei destruído, eu cheguei por causa da minha mãe, que não aguentava mais ver o Júnior usando droga, destruindo tudo, sendo desonesto, a família perdendo a sua característica, perdendo a sua identidade. Eu sei de onde eu vim. E agora que eu estou consciente, que minha consciência racional voltou, que meus comportamentos começaram a ser éticos, que eu comecei a agir de forma honesta na sociedade, que eu comecei a ser honesto comigo mesmo, que minha família já consegue entender quem sou eu preciso ser, né, esta mesma pessoa na onde eu estou inserido, nos grupos que eu estou inserido, levando essa honestidade para os grupos, fazendo com que as pessoas entendam a importância de... Porque assim, sabe o que acontece muito nos grupos de Amor Exigente? Quando as pessoas chegam destruídas, não é só no grupo de Amor Exigente não, tá? É no contexto geral aí, nas relações. Quando a pessoa chega destruída, quando ela tá totalmente, sabe aquele jeito assim que não vê norte, não vê direção, não vê saída, acha que acabou o mundo, sabe? Depois ela começa a entender os movimentos, as pessoas, né, chegam no Amor Exigente, por exemplo, que é o nosso enfoque aqui, o nosso foco aqui, chega destruído lá, a família chega completamente destruída, aí a pessoa, né, começa a partilhar, começa a ouvir as partilhas, começa a ver que existe uma saída, que sempre existe uma saída, né? Só você precisa encontrar o sentido, para onde você precisa seguir, né? Você vê a partir de um, vê a partir de outro, e você vai encontrando na sua direção, né? O que fazer com a sua família. E aí, depois que a pessoa entendeu os movimentos, ela começa a resolver os seus problemas, e aí ela não quer mais ouvir, não quer mais dividir, não quer mais seguir no grupo, já entendi, agora não preciso mais. Começa a agir de forma novamente inconsistente. Porque assim, a recuperação, famílias, ela só tem início, ela não tem final. Esse processo de recuperação, ela é para a vida toda. Tanto do seu ente querido que sofre com o uso de substâncias e agora busca uma recuperação, quanto para você, familiar. Você precisa entender o movimento de continuar, dar continuidade, né, dentro da disciplina daquilo que você precisa viver, desses processos agora de recuperação no qual você, família, escolheu viver, você que agora está buscando a recuperação fora desse contexto de uso de drogas, de uso de álcool, entenda que esse processo ele só tem início, não tem final. Então continue, dê continuidade, sabe? Siga firme e forte nesse processo. E olha só, eu pergunto para você, buscando mais uma vez esse entendimento, eu tenho sido honesto comigo mesmo? E aí? Deixa essa pergunta para você. Você tem sido honesto com você mesmo? Porque você só vai poder ser bom para o outro se você for bom para você. Se você não se auto-sabotar, se você não guardar reservas, se você não guardar sentimentos ruins, aquelas emoções no qual você não consegue entendê-las. Então busque ser honesto com você em todos os seus movimentos. E como eu tenho trabalhado a minha honestidade? E aí eu deixo essa pergunta para você nessa noite. Como você tem trabalhado a sua honestidade com você mesmo, com as pessoas no qual você se relaciona, com a sua família e nos grupos de apoio?
Mais uma vez reforçando, eu só posso dar aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho. E eu tenho é uma obrigação minha, é uma obrigação de dar de graça aquilo que de graça foi me dado. Então, agora você que busca uma recuperação, que tem uma vida diferente, que entendeu o processo de recuperação da dependência química, no qual a sua família que estava adoecida agora começou a viver um novo movimento. E aí? O que você tem feito para as pessoas que ainda não entenderam o que fazer, que ainda estão em desespero? Então, seja honesto, ajude e sempre esteja à disposição das pessoas. Uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, tá bom, famílias?